Paz de Jesus, amor de Maria, é com imensa alegria que estamos aqui no 5º dia desses 30 dias de exercícios espirituais preparatórios à nossa consagração. A consagração a Jesus pelas mãos de Maria, com o Tratado de São Luís Maria Grimond de Montfort. Então vamos iniciar aqui hoje o 5º dia da semana de 12 dias, na verdade, né, dos exercícios preliminares. Então vamos iniciar pedindo o Espírito Santo sobre nós. Estamos aqui reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde, Espírito Santo, fazei-nos fecundos, através da tua palavra em nossos corações. Amém. Leitura de hoje, Mateus 10, 16 ao 22. Que diz assim: Eu vos envio como ovelhas no meio dos lobos. Sede, pois, prudentes como as serpentes e simples como os pombos. Cuidai-vos dos homens. Eles vos levarão aos seus tribunais e açoitarão com varas nas suas sinagogas. Sereis, por minha causa, levados diante dos governadores e dos reis. Servireis assim de testemunho para eles e para os pagãos. Quando fordes presos, não se preocupeis nem pela maneira com que haveis de falar, nem pelo que haveis de dizer. Naquele momento, serve-os inspirados o que hais de dizer, porque não serei vós que falareis, mas o Espírito de vosso Pai que falarás em vós. O irmão entregará seu irmão à morte, o pai seu filho, os filhos levar-te-ão contra seus pais, e os matarão. Sereis odiados de todos por causa de meu nome, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Palavra do Senhor, graças a Deus. Estamos aqui meditando a palavra de Deus de Mateus 10, 17, 16, 22. Deus nos pede, né, nesses exercícios espirituais, São Luís nos coloca esse desapego das coisas do mundo, e quando nós nos deparamos com a palavra de Deus que é viva em nossas vidas, parece que lendo aqui como que espécie de metáforas, mas colocando isso no ordinário da nossa vida, do nosso dia a dia, como nossos olhos, né, conseguem, a nossa mente se abre para compreender verdadeiramente essa palavra de Deus. Que aqui fala, né, sobre o sofrimento específico, esse deserto que muitas vezes nós passamos na nossa vida, de turbulência, de escuridão, né, às vezes por um ano, por meses, por dias ou por anos que nós passamos, né? E aqui Deus nos pede, né, que, olha que lindo que ele fala, serás odiados por meu nome, mas aquele que perseverar no fim será salvo. Olha que lindo escutar essa promessa de Deus, né? Que aqui nós temos as promessas de Deus. E quanto nos custa passar pelo vale de lágrimas que nós muitas vezes rezamos, né? No final do terço do rosário. Nesse vale de lágrimas, esse sofrimento. Mas a palavra de Deus nos fala: sede espertos como a serpente, mas simples como os pombos. Então, quando a gente contempla um pouquinho disso, eu anotei algumas coisas aqui que muitas vezes nos custa muito no momento da dificuldade, mas pode perceber, nos momentos dos nossos desertos, são os momentos que nós mais nos aproximamos de Deus. Que a gente fica ali de forma intensa, né? Ali na palavra, na oração, no jejum, na penitência, na missa, na confissão, que nós procuramos ajuda de pessoas mais espirituais, né, que podem nos levar para as coisas do alto. Então, quanta graça em cima de tanto sofrimento. Eu lembro que no começo do ano passado, a minha família passou por mais um sofrimento muito grande, e aí primeiro veio a indignação no sentido de falar: meu Deus, o que mais eu preciso aprender, né? E depois entender que Deus tira coisas boas até daquilo que é ruim, daquilo que é horrível, né? Um acidente de quase morte, que foi o meu caso, né? No começo do ano passado.
Mas o sofrimento que você está passando, olha a palavra passando, passa, ele passa. E esse sofrimento nos coloca muito mais prostrados, né, diante de Deus muitas vezes, porque a gente se rende, a gente para muitas vezes de ficar com a nossa cabeça, com o nosso querer, com as nossas vontades e falar, tá bom, Deus, eu me rendo, né? E quanto isso é de crescimento para nós, e a oração, tudo aumenta nesse momento, né? E o que é bonito que essa palavra nos pede, principalmente, né? Contemplando isso, Deus fala muito forte no meu coração, da dor, do sofrimento, nós nos transformarmos fecundos, que da dor e do sofrimento deste mundo, que aqui nós sabemos, né? Que nós não somos, nós estamos nesse mundo, mas não somos desse mundo. Então, que essa dor e esse sofrimento seja transformado em fecundidade, seja fecundo, deem frutos, porque nós conhecemos uma pessoa não pelo que ela fala, o que ela verbaliza, o que ela escreve, o que a gente conhece a pessoa pelos frutos, né, que ela dá. Se os frutos são fecundos, é uma fecundidade divina. E eu coloquei aqui, anotei algumas coisas, né? Olha que lindo. Que essa fecundidade da sua dor, essa sua dor, ela seja vida, seja digna de ser contada. Então, quando nós nos entregamos para essa palavra aqui, olha, eu vos envio como ovelhas no meio de lobos. Sede, pois, prudentes, né? Ele coloca, vocês levarão tribulações, serão açoitados com varas nas sinagogas. Sereis levados sereis por minha causa levados diante dos governadores e dos reis. Que a nossa história, a nossa dor seja digna de ser contada. Que quando as pessoas ouçam a nossa história, ouçam o nosso testemunho, elas vejam Deus através da nossa história, o mover de Deus. A paz a verdadeira paz, ela só existe daqueles que glorificam a Deus. E glorificar a Deus na alegria é muito tranquilo. Não há um crescimento espiritual, né, em tudo isso. Claro que há. Mas o crescimento espiritual na dor, quando nós temos histórias de serem dignas de ser contadas para a glória de Deus, é 10 vezes maior. É claro que nós não vamos desejar sofrimento, né? Nós não queremos, mas a palavra de Deus diz, né? Nesse mundo tereis aflições, mas eu venci o mundo. Então esse desapego do mundo que Deus nos fala, que São Luís nos pede nesses primeiros 12 dias, é nos entregarmos verdadeiramente a sua palavra. E eu comecei a falar aqui, né, ontem sobre as 5 pedrinhas. E essa história das 5 pedrinhas foi a última aparição de Nossa Senhora. Última não, né? Foi a aparição em Fátima. Que ela, né, apareceu revestida de sol. E ela disse que nós viveríamos tempo como dores de parto. E aí ela nos pede as 5 pedrinhas, assim como Davi. Que Davi, ele lutou e venceu o gigante Golias com 5 pedrinhas. E ela nos dá essas 5 pedrinhas. O rosário, a oração do rosário, o terço. A leitura da Bíblia diária, o jejum, que algumas, né, as mortificações, e estudando sobre o jejum, as outras religiões fazem isso de forma muito forte, muito intensa. De uns tempos para cá, os católicos, nós católicos, nos perdemos um pouco com o jejum, né? E eu escrevi aqui, ó, por meio do jejum que a vida de união com Deus tem vitória, a morte dos prazeres da carne, né? Então, as 5 pedrinhas, o rosário se alimenta, nós nos alimentamos da vida de Cristo pelos olhos de Maria. A Bíblia Sagrada é o alimento, né, da boca, a palavra viva de Deus em nossas vidas. O jejum, que todas as outras religiões fazem muito fortemente, os católicos, nós como católicos perdemos isso por muito tempo, mas há um resgate sobre isso, porque é uma vitória. Quando nós conseguimos viver o jejum, é uma vitória dos prazeres da carne, né? A confissão mensal, porque nós somos humanos
E a igreja nos pede a confissão no mínimo uma vez por ano. Mas nós sabemos que é todo dia, né, uma luta, a carne e o espírito, que quando a gente vê, né, tem um pecado. Então fazer essa confissão mensal é muito bom. E a Eucaristia, no mínimo, o domingo, né, porque o centro de tudo é Deus conosco, a Eucaristia, é o centro de tudo, Deus conosco. Então é isso, essas 5 pedrinhas que Nossa Senhora nos pede na aparição dela em Fátima. Rosário, né, o terço, o rosário, a Bíblia, o jejum, a confissão e a comunhão, a Eucaristia. E isso nos fortalece sim, com certeza, nos momentos que hoje nós lemos aqui, né, que é a palavra de Deus. Vós sois enviado como ovelha no meio dos lobos. E aí, existe um valor sim no sofrimento. É muito difícil, mas depois que nós passamos pelo vale de lágrimas, nós entendemos verdadeiramente isso. Então Deus nos pede, se hoje nós estamos nesse sofrimento, que nós entregamos, oferecer esse sacrifício para ser alinhado com o sacrifício de Deus, né? Jesus que morreu por nós em sacrifício. Então se a nossa dor é muito intensa, nós vamos lá, do ladinho de Jesus na cruz, entregamos o nosso sacrifício ali, ó, em união com o sacrifício dele. Amém? Então a contemplação da palavra é essa hoje. Coloquei aqui as 5 pedrinhas, que é a força para nós vivermos esses tempos aqui difíceis, né? Que a palavra de Deus nos falou hoje. E há sim valor no sofrimento. E nós vamos nos fortificar, né? Nesse sofrimento, com o auxílio que Nossa Senhora já nos falou. São Luís coloca aqui tão lindamente esse caminho com Maria. E nós vamos seguir. Com isso, desistir, né? Não é uma opção. Amém? Então é isso. Agora nós vamos para os nossos exercícios espirituais dessas 12 semanas preparatórios. Então tá, até amanhã, se Deus quiser. Um beijo e salve Maria Imaculada. Tchau, tchau. Vamos agora iniciar os 12 dias preliminares de exercícios espirituais preparatórios à consagração solene e o método de São Luís Maria Grimond de Montfort. Vamos rezar pelo Espírito Santo e pela Virgem Maria. Vem, Espírito Criador. Ó vinde, Espírito Criador, as nossas almas visitai, enchei os nossos corações com vossos dons celestiais. Vós sois chamado intercessor, do Deus excelso o dom sem par, a fonte viva, o fogo, o amor, a unção divina salutar. Sois doador dos 7 dons, e sois poder na mão do Pai, por ele prometido a nós, por nós seus feitos proclamais. A nossa mente iluminai, os corações encher de amor, nossa fraqueza encorajai, qual força eterna e protetor. Nosso inimigo repeli, e concedei-nos vossa paz. Se pela graça nos guiais, o mal deixamos para trás. Ao Pai e ao Filho Salvador, por vós possamos conhecer, que procedeis do seu amor, fazei-nos sempre firmes crer. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que conhecemos o que é reto, e gozemos sempre as suas consolações. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Ave Maris Estela. Ave do mar estrela, bendita Mãe de Deus, fecunda e sempre virgem, portal feliz dos céus. Ouvindo aquele ave do anjo Gabriel, mudando de Eva o nome, trazei-nos paz do céu. Ao cego iluminai, ao réu livrai também. De todo mal guardai-nos e dai-nos todo o bem. Mostrar-ne nossa mãe, ser nossa mãe, levando a nossa voz, a quem por nós nascido, dignou-se vir de vós. Suave mais que todas, ó Virgem sem igual, fazei-nos mansos, puros, guardai-nos contra o mal. Ó dai-nos vida pura, guiar-nos para a luz. E um dia ao vosso lado,
possamos ver Jesus. Louvor a Deus, ó Pai, e ao Filho sumo bem, com seu divino Espírito, agora e sempre. Amém. Estamos aqui, sempre estaremos reunidos em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém.